Quando entramos no contexto da terceira margem do rio, né, quer dizer, existem as margens que supostamente contêm o fluxo subjetivo e o fluxo da sociedade, nós precisamos, a partir daí, ver como é que é colocada a coisa da forma e do que é informe. Aquilo que está sempre ali por perto da forma. Né? Em toda edificação, em toda grandiosidade, há sempre ali por perto aquilo que a antecedeu sob forma da ruína. Então, no percurso da intercessão, que irá dar conta das outras intercessões que antecederam, né, o encontro se dá com as questões dadas pelas margens, segundo as quais somente se tem a forma se considerarmos o contexto ocupado pelo informe. A forma que é situada na ação de cada pessoa e diz respeito ao que supõe ser a mais elaborada consistência é descrita pela designação sintomática, enquanto o informe traz à tona o sentido dado ao que se conhece como objeto. Então, é preciso ver que o objeto, a rigor, será o informe e não a forma. Porque o objeto é aquilo que está fora da visualização imediata da forma. Bom, por isso dizemos que, por outro lado, tal colocação expressa a subjetividade pode não assumir o viés dado pela posição vista de um ser universal, mas indica que existe um elemento da natureza. Esse elemento da natureza ele tem uma dimensão invariante, não universal, mas invariante. Haja vista mostrar o modo como se constitui o viés dado pela escuta do psicanalista, daquele que se apresenta numa fala em confiança que se estabelece a partir do que é assentado no elo transferencial, da maneira como Freud denominou de neurose de transferência. Assim, vem o alerta fundamentado no fato de a discordância do conceito de universal deve ser atingido dentro da perspectiva de substituir o que se entende por episteme pelo referencial conhecido por dispositivo. A episteme é substituída atualmente por esse referencial que é denominado de dispositivo, cuja marcação envolve certos pontos de apoio, tal como as linhas de visibilidade, as linhas de enunciação, que leva a observar a intensidade delas, e a subjetivação, complementando os pontos de novos rumos, como é o caso de rupturas, fissuras e fraturas. A principal colocação dada pelo uso do termo dispositivo é guardar a ideia de fluxo ou variação, caracterizando uma singularidade presente nesse tipo de uso. É o privilégio ao sentido dado pela indicação de sempre estarmos ligados ao que trata da imanência. Somente assim é que o termo
pode abranger o que funciona como aspectos heterogêneos de discursos, instituições, suas leis e as normas colocadas nas estruturas, como as arquitetônicas, tendo como procedimento realizar um traçado achegado ao que formou o pacto fáustico, envolvendo o poder e o saber. Um fato é bem evidente acerca desse tipo de termo, o termo do dispositivo, de dispositivo, na abordagem do privilégio da demanda, da imanência. É que opera numa ética e estratégia que visa capturar, orientando, para que os comportamentos sigam um molde que responde às exigências históricas. É a prática de uma função que se coloca desde uma ferramenta de poder estratégico, a qual é usada para gerenciar, governar e estabelecer um controle da conduta pessoal num dado momento histórico. Usando os termos de Gilles Deleuze como máquinas de fazer, ver e calar, os dispositivos observam as linhas de visibilidade e as de enunciação. Já Giorgio Agamben vai dar uma ampliação no conceito, afirmando que a gestão social é denominada pelos acertos, que capturam o sentido da subjetividade, indicando ser termos que marcam o poder produtor de verdades e subjetividades, intervindo na vida social. A forma e o informe são absorvidos pelos termos que tratam da visibilidade e da invisibilidade, deixando de lado o eixo formado desde a perspectiva do psicanalista, que se inclina no sentido do psicanalítico e que constitui da expressão ao que é denominado como psicanálise. Então, esse termo de forma e informe, de visibilidade e invisibilidade, são termos que nos são postos quando nós observamos, por exemplo, naquilo que estamos tratando, da abertura dada por Sigmund Freud, quando olha de maneira muito diferenciada para o sonhar. Como é que essa coisa do sonhar ela é posta, né? Nessa ideia de que se pode pensar a imanência a partir do conceito de dispositivo. E onde é que fica essa dimensão do poder e essa dimensão do saber naquilo que foi já apresentado como o pacto fáustico? Um pacto que percorre ao longo do tempo toda uma história, né? Uma história assim de grande relevância e que recai exatamente no plano da literatura, de modo que o literário vai conseguir nos dar alguns traços referenciais em que o real ele pode passar algumas fissuras pelo simbólico.